aqui a gente se encontra, que alegria. Aqui a gente se conhece, a gente se reconhece. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Bom dia a todos os amigos da cidade. É com muita alegria que nós estamos chegando até você mais uma manhã e com aquilo que nós temos de melhor, a informação, e levá-lo também a estar se informando e informando a outros. Esse é o melhor papel, é quando eu recebo a boa informação, quando eu posso analisá-la e quando eu posso repassá-la. E assim nós vamos formando um grupo de pessoas que pensam, que analisam antes de falar, que é uma das coisas mais importantes. Eu tenho um texto bíblico e nesse texto bíblico eu quero caminhar com vocês talvez hoje e amanhã, quem sabe até sexta-feira, que fala sobre a mulher de Samaria. Aquela mulher que um dia chegou no poço e ela teve uma surpresa, bem ao meio-dia, não é? Naquele sol quente, e ela chega no poço e ela tem um encontro com Jesus. Ela não sabia que era Jesus, mas ela encontra-se ali com o judeu, não é? E aquilo foi uma surpresa, uma mulher samaritana, um judeu, não há conversa, não há diálogo, né? Cada um na sua. Era assim que se viam as coisas naquele momento. Mas Jesus estava sentado no poço e a mulher veio tirar água e Jesus puxou conversa com aquela mulher. Uma conversa saudável, bonita e santa. E ele disse: mulher, por favor, dá-me de beber. E ela então olhou assustada para ele e disse: como? Nós vamos ficar com esse pedacinho, esse texto apenas aqui do Evangelho de João, capítulo 4. Quando aquela mulher chega até Jesus, ela tem um encontro com Jesus e Jesus começa um bom diálogo com aquela mulher. A vida dessa mulher vai ser transformada. Por quê? Por causa de um início de conversa. As nossas vidas podem ser transformadas também quando nós damos abertura e quando nós vamos realmente ao encontro desse bom diálogo. Quando Jesus falou com aquela mulher, ela deu ouvidos para ele. Ela respondeu às perguntas de Jesus. Jesus quer falar com você. Dê ouvidos para ele. Ele quer realmente atender às suas necessidades. E você precisa conhecer o vocábulo, a comunicação, aquilo que Jesus tem para te entregar. Esse é o programa Amigos da Cidade, esse é o projeto Amigos da Cidade. Fique comigo nessa manhã porque nossa convidada já está aqui e o assunto é importante para todos nós. Tenho aqui uma convidada muito especial, ela que é profissional, advogada desde 2006, hoje atuando na área criminal e família. É um prazer te receber aqui, doutora Janaína Montenegro. Bom dia, pastora. O prazer é todo meu, o convite, agradeço imensamente o convite e estou à disposição todas as vezes que a senhora precisar de um convidado para bater um papo, estamos aí à sua disposição. Que bom, muito bom ouvir isso já de início. Bom, eu vejo, né, você é professora de Direito Penal, Prática de Processo Penal, Introdução ao Estudo do Direito na Faculdade no Integrado, né? Sim. Vou te chamar de professora nesse momento. Por favor. Você vai nos ensinar. É minha ensinar. atividade principal. Você vai nos direcionar. Nós ouvimos na semana passada, né, bastante sobre o assunto da maioridade penal, ali da questão penal dos 16 anos, a criança, adolescente, não se sabe se trata mais sobre criança ou sobre adolescente ou sobre adulto. Ficou assim, né, uma coisa dita num dia, no outro dia uma outra coisa, e eu acredito que todo mundo está pensando, e agora? Então, pastora, na verdade, o que aconteceu na semana passada foi a primeira votação de uma PEC de 1993, a PEC 171 de 93, uma PEC que vinha para alterar o artigo 228 da Constituição, que tinha uma redação muito simples: são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos. A PEC inicial, lá de 93, ela trazia a proposta de alterar de uma forma bastante simples o texto constitucional, no seguinte sentido: são penalmente inimputáveis os menores de 16. Mas essa PEC ficou engavetada durante muitos anos, em 93, né?
E agora teve uma movimentação em 2007, mais uma movimentação em 2009, e agora de um ano e meio para cá, ela teve uma movimentação um pouco mais consistente, assim, mais gente interessada em resolver, bastante projetos aglutinados ali. E, enfim, esse ano, por questões assim sociais, até por pesquisas sociais que apontam que a comunidade social aprova essa alteração de 18 para 16 anos, essa redução, houve aí uma aceleração nessa votação. Na semana passada, a primeira votação, o deputado Eduardo Cunha, que liderou ali os trabalhos, não obteve êxito. Ele convocou uma sessão extraordinária, convocou mais deputados, mais parlamentares numa segunda votação, que demorou aproximadamente 45 minutos, e aí obteve êxito da primeira votação. O texto não foi alterado ainda, pastora. Foi a primeira votação. Há ainda a necessidade de uma segunda votação na Câmara e mais 2 votações no Senado para que esse texto seja aprovado como proposta de emenda constitucional. Ainda vai demorar um pouquinho, não se tem ainda um texto definido. O primeiro passo foi dado, é óbvio, mas ainda tem caminho pela frente. É uma caminhada, né, professora? Bom, falando uma linguagem assim bem clara, né? E nós, como população, as pessoas que estão ali nos assistindo nessa manhã, e são pais, são avós, e são adolescentes também, e jovens também, enfim, somos uma sociedade composta de famílias e sim, a necessidade de entender algumas coisas. A opinião se divide. Há um grupo de pessoas que é a favor, há um grupo de pessoas que eles são contra, então a opinião se divide. Dentro do de toda a tua escala de trabalho, de conhecimento, o que você nos levaria a entender sobre um lado e sobre o outro? Eu penso, na verdade, pastor, assim, eu tenho visto, tenho pesquisado, eu tenho conversado com as pessoas, eu converso, tenho um alcance muito bom, até por conta de ser professora aí de uma instituição de ensino superior que tem que atende toda a comunidade aqui da região. A gente conversa com os alunos, com os familiares e, na verdade, a maioria da população aprova a redução de 18 para 16 anos. Uhum. Na verdade, eu acredito que esse desejo, esse anseio social para reduzir a idade para 16 anos, ela parte desse... eu sempre costumo dizer, é o pânico, é o medo. A sociedade está com medo, a criminalidade aumenta, nós temos adolescentes cada vez mais jovens envolvidos em atividades criminosas sérias, crimes graves, né? Homicídios, latrocínios, estupros, crimes realmente que mexem aí um pouco com a emoção da população. Então, parte desse desejo de se sentir seguro, pastora. A população está com medo e acredita que essa é uma medida que vai fazer com que ele se sinta mais seguro. Colocando esse adolescente de 16 anos para cima em cárcere, a partir do momento que ele comete uma infração tida como crime grave, a população acredita que vai se sentir mais segura. Esse é o argumento, né? E vejo assim, no geral, é o principal argumento. E, na verdade, é uma medida, pastora, que eu penso que não pode ser tomada na emoção, no calor da emoção. Não é uma medida que se pode ser tomada no calor da emoção. Porque nós tivemos o Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990, que veio todo estruturado a partir de uma pesquisa da doutrina da proteção integral, considerando o adolescente de 12 a 18 anos ainda como uma pessoa em formação, em desenvolvimento. Então, o ECA veio através de um estudo de base desta pessoa em formação, adotando esse critério biológico. Então, não se pode tomar uma contramedida sem fazer um novo estudo, lógico, com tanta responsabilidade assim. Eu penso que é uma medida irresponsável se não se fizesse um estudo apenas com o clamor social.
Eu acho que precisamos também entender que existe, né, o adolescente que comete um crime, ele vai ser de alguma forma conduzido a, eu não vou chamar de pagar esse crime, né? Mas ele vai ser conduzido a ser reeducado em algum ambiente próprio para ele, né? Claro. E haverá um tempo para isso. O adolescente em conflito com a lei, que é o que é correto dizer, esse adolescente, a partir do momento que ele comete uma infração que é equiparada a um crime, que é chamada de ato infracional, ele é submetido a algumas medidas também. Não é um caráter penal, não é um caráter de pena, né? Ele não é submetido assim a cárcere numa penitenciária, mas ele sofre a medida socioeducativa, que é um trabalho muito bom que o pessoal do SENSE vem desenvolvendo já há bastante tempo, que é o Centro de Socioeducação, vinculado aí à Secretaria de Ação Social do Paraná. É uma instituição que funciona muito bem. Tem pedagogos, profissionais habilitados para lidar com esta faixa, pessoas em desenvolvimento, que são de 12 a 18 anos. Nós conhecemos, nós temos relatos de meninos que passaram, né, pelo SENSE e que realmente tiveram que estar ali por 9 meses, ou até mais, por terem entrado em situações como essa. E a família toda sofreu, e a família toda teve que participar desse momento, que foi um momento, né, terrível na vida desse adolescente, mas que depois que ele saiu, ele, né, foi embora, foi para uma outra cidade, constituiu família, e acho que ano a ano ele tenta estar, né, cada vez melhor para a sociedade, para a família, lembrando do que o erro dele foi tão pesado. Na verdade, assim, pastora, eu tenho uma experiência já de alguns anos com a Faculdade Integrado, já tem desde 2009, que a gente visita penitenciárias aqui do Paraná, em especial a penitenciária de Foz do Iguaçu. Nós desenvolvemos um trabalho lá de montar a biblioteca para os presos e tudo mais. Não é realmente um ambiente que se vê, não é um ambiente que a gente entra e conhece e acredita que é ideal para ressocializar um adolescente. Isso é fato. A penitenciária não é realmente um lugar para ressocializar um adolescente. Eu penso que o trabalho do SENSE é muito melhor e muito mais adequado para esta faixa do que, efetivamente, uma penitenciária. Com certeza. Eu imagino que sim. Quais são as possíveis consequências de reduzir essa faixa etária? Pastora, a primeira consequência que as pessoas, na verdade, têm que ter consciência você tem que olhar para o seu Estado, que é o poder público. Ele tem condições de atender esta nova demanda? Digo, ele tem condições de alocar essa faixa, 16 a 18 anos, numa penitenciária? Se as penitenciárias, por exemplo, vamos olhar para a realidade do Paraná, elas já estão superlotadas. Uhum. O sistema penitenciário já está abarrotado. Nós temos, e na verdade, assim, o que as pessoas, na verdade, não compreendem é que ele não está lá somente para cumprir a pena, porque o que eu costumo sempre dizer em sala de aula para os meus alunos, uma hora ou outra, este cidadão vai voltar para o seio social. Ele vai voltar para o seu bairro, ele vai voltar e morar do lado da escola que o seu filho estuda. Então, que ele volte ressocializado, pastora. Com certeza. Que ele volte preparado para viver em sociedade novamente, e não pior. Então, esse sistema tem que atender a demanda de uma forma a visar a ressocialização, porque uma hora ou outra ele vai voltar. Não é ad eterno. Quem é que nós queremos e como é que nós queremos que volte? Que ele volte. Então, pegar esta faixa, 16 a 18 anos, e entupir o sistema que já está entupido, vai propiciar que esta pessoa volte para o seu bairro, para a sua cidade, ressocializado, pronto para conviver com você e com a sua família novamente? Então, eu acredito que, olhando para a realidade do Paraná, isso hoje é impossível. Impossível. Então, essa é a primeira consequência, a superlotação das unidades asilares, das penitenciárias e tudo mais. Uma segunda consequência seria desvirtuar toda a sistemática que já vem sendo feita para atendimento ao adolescente. Como eu disse agora há pouco, o SENSE assim o faz muito bem.
Então, tem que... Eu penso, eu Qual concordo. seria o papel do censo, então, se essa lei... Justamente. Ele atenderia uma faixa etária até 16 anos, que é uma faixa etária, né, um pouco menor, e teria que modificar toda uma sistemática, a nossa estrutura de atendimento, aquele que, independentemente da idade, entra em conflito com a lei, né, e com o direito. E o Brasil não tem essa condição, de norte a sul, de se reorganizar em tão pouco tempo para estar colocando esses rapazes jovens dessa forma. De forma nenhuma. Eu estava até refletindo ontem, depois que conversei com a sua equipe, sobre isso. Não me parece lógico, pastora, um país como o nosso, a maior democracia constitucional do planeta, investir mais em penitenciária do que em escola, em atendimento, né, em educação, em capacitação pedagógica, estrutura escolar. Não me parece lógico. Essa é a primeira... Estamos falhando no caminho. Em algum momento. Com certeza. E também nós falamos bastante, conversamos uma semana toda com o doutor Luciano sobre o assunto, sobre esse assunto, né? E conversávamos sobre a questão estrutura familiar. Com certeza. E nós acabamos sempre percebendo que a família, ela é a base. Mesmo que o Estado, de algumas formas, a gente vai entendendo que ele quer tomar conta dessa criança, né? Ele quer assumir o controle dessa criança, mas a família é a base. Se o Estado der o suporte para que as famílias possam fazer o seu papel, né, naquilo que tem que ser feito com a criança que tem em casa, tudo vai se tornar mais fácil. Com certeza. Nós estávamos ainda agora há pouco conversando sobre isso. Parece que nós andamos em círculo, pastor. Parece que andamos assim, nós, profissionais do direito, né, a comunidade social como um todo, a gente fica andando em círculo. Pouco vai adiantar, penso. Eu gostaria até de estar errada, pastora. Gostaria que reduzir a idade de 18 para 16 anos fosse uma medida que realmente... Né, eu gostaria de estar errada. Eu não me importo nem um pouco nesse sentido em estar errada. Mas eu não vejo outra projeção a não ser mais uma medida paliativa e que vem extremamente recheada de falhas e me parece um pouco eleitoreira, para fazer um pouco de média aí com a população que tanto acredita que essa é uma medida que vai ser correta. Não sei, não me parece. Porque, como eu disse, a gente fica andando em círculo. O que será que está faltando, na verdade, na nossa sociedade para que esse adolescente, para que o jovem se sinta responsável, acolhido, compreendido? Me parece, eu acredito, que dentro dos valores familiares que nós estamos pregando, o fortalecimento da família é fundamental. O fortalecimento da família como estrutura base, como a senhora mesmo disse, do próprio Estado. Fortalecimento da família é fundamental. Muito bem. Olha, gente, eu estou aqui com a doutora e professora Janaína Montenegro, que tem trazido para nós, dentro dessa sua especialização e do assunto que ela tem estado em sala de aula, porque estar em sala de aula, professora, é onde realmente as opiniões surgem, né? E há um questionamento e uma pesquisa sobre o assunto e dá para entrar bem dentro do assunto de forma total. E o interessante é que no semestre passado, logo no início do semestre, eu tive assim um debate bem produtivo com os alunos do primeiro período sobre esse tema. Estávamos falando de proposta de emenda constitucional, estávamos falando da redução da idade de 18 para 16 anos e foi um debate bastante produtivo. E o interessante é que era uma sala de aula, é uma sala de primeiro período, e que nós temos, assim, a maioria dos alunos são até menores de idade, 17 anos. Então, foi um debate bastante interessante. Uma grande parte desses nossos alunos, não compreende. Não compreende. Esse todo, essa visão macro do problema. Mas alguns alunos já têm um pouco de maturidade para discutir. A maioria desses alunos que compreende é a favor da redução do primeiro período. Já no último período, pastora, eles vão mudando de opinião conforme vão conhecendo um pouco mais a nossa estrutura, o direito, né? A Constituição, principalmente as matérias de constitucional, que são importantíssimas, né?
Eles vão vivendo mais a realidade, né? Também vão fazendo curso, estágio. né? Nós temos um programa de estágio que propicia ao acadêmico atendimento à população. E aí, pastora, o que a gente mais vê é a estrutura em família. Nós temos assim um número muito grande de processos de disputa de guarda. Então, você começa a pensar. Ora, antigamente os processos eram um volume menor, talvez um divórcio na área de família. Hoje a disputa de guarda é o que a gente mais faz. Então você começa a pensar, as famílias estão quebradas, estão desestruturadas. Se o casal entendesse que mesmo eles, infelizmente, não dando certo, que deveriam ter dado certo, né? Mas não dando certo, mas que os dois são responsáveis pelo ajuste da família, que tem que ter um companheirismo ali íntegro, as coisas seriam diferentes. Exatamente. Pelo menos aí. Exatamente, pastora. Os pais erram um pouco em misturar as coisas, sabe? Eles brigam entre si, eles se desentendem entre si, o que é perfeitamente normal, e acabam passando esse desentendimento, toda essa situação ruim para os filhos, para a prole, e isso vai virando uma bola de neve. Tem virado. Nós temos processos, por exemplo, de pessoas que se divorciaram 3 vezes, 2 vezes, já em 2 anos, 3 anos. Quer dizer, de uma parceiros sequência diferentes, com filhos diferentes. E assim, a gente às vezes atende o casal para poder fazer uma orientação prévia, para poder conversar. Muitas vezes é trágico, pastora. Tem que chamar até a polícia. Infelizmente. Para poder apartar. Infelizmente. E aí nós vamos chegando onde chegamos, tá? Exatamente. Olha, nós começamos o programa e no início do programa você disse que está disposta a voltar quando precisar. Quando precisar, pastora. Então esse convite, pode ter certeza, já está em aberto e nós vamos precisar mesmo. Muito obrigada. Quero te agradecer por estar aqui comigo, conosco, com os amigos da cidade e que nós possamos assim juntos, né, sempre trazer essa boa informação. Imagina, é um prazer. Eu sou professora do ensino universitário. Advogo aqui na comunidade, mas a minha atividade principal é ser professora e eu acredito que isso tem que sair da sala de aula. Eu acho que o diálogo é importantíssimo, como a senhora colocou no começo, muito bem pontual, muito inteligentemente, né? O diálogo é fundamental, nós temos que conversar sobre o problema. Não dá para esquecer que ele existe, temos que conversar sempre em família, em profissionais, né? Então, o diálogo tem que estar sempre aberto, eu estou disposta sempre que a senhora precisar. Pode ter certeza que precisaremos. Aqui a gente passa todo dia, aqui a gente se encontra, que alegria. Aqui a gente se conhece, a gente se reconhece.